Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Conversa em Família. Estou aqui com Camila Licurgo para abordarmos temas importantes da vida cristã. É isso aí, seja bem-vindo para mais um Conversa em Família e hoje o tema é muito importante para os nossos dias, né, Tassos? Importantíssimo, nós falaremos sobre coragem e abordaremos a absurdidade que ocorreu ontem com o assassinato de Charlie Kirk. Mas antes de iniciarmos, devo dizer que este é um oferecimento do Licurgo Academy. Se você ainda não visitou e está inscrito, acesse licurgoacademy.com, que é graças a este nosso patrocinador que nós temos esse nosso podcast. Inscreva-se no canal, clique aí nas notificações e envie também esse vídeo para as pessoas que estão indignadas diante das ideologias nefastas que pregam a intolerância, pregam a morte contra cristãos. Isso, é muito importante que você divulgue esse nosso link, divulgue o nosso canal, porque nesse momento é um momento que nós cristãos devemos pensar sobre isso, conversar sobre isso e nos fortalecermos para aquilo que o Senhor nos chamou. É verdade. Bom, o assunto triste é que ontem nós fomos surpreendidos com um atentado contra um jovem promissor, cristão, um pai de família com duas crianças pequenas. 31 anos. 31 anos de idade. Charlie Kirk estava lá numa universidade, num campus lá de Utah, nos Estados Unidos, e foi covardemente atingido por uma bala. Isso. Uma bala de um rifle, né? Parece que sim, né? Parece que encontraram o rifle, não sabem ainda quem foi o atirador. A última notícia que a gente recebeu foi essa, mas ele era um homem que defendia os valores cristãos, defendia a verdade, defendia a causa de Cristo, defendia a liberdade, não é? E a gente tem visto em nossos dias o quanto a intolerância tem crescido, não é, Tassos? A questão de você pensar diferente. A universidade há muito tempo deixou de ser um lugar para debater ideias, debater o diferente, buscar a verdade, mas para propagar uma ideologia, não é, que não aceita o contraditório. E Charlie ontem ele estava numa universidade, né? E ele sentava num banquinho e chamava as pessoas para discutir ideias, não é? E ele foi morto por discutir ideias, por apresentar o contraditório, uma ideia diferente. A idade do Charlie Kirk, 31 anos, novo, com um futuro brilhante pela frente, já tinha feito muito e teria muito a fazer. Foi brutalmente interrompida essa carreira, essa trajetória, tudo que ele tinha que fazer, um horror. E a universidade, como você disse, que era um ambiente em que a diversidade deveria ser celebrada, na realidade ela é combatida. A universidade hoje está se tornando um ambiente em que a diversidade que é aceita é somente se for da mesma coisa. Qualquer ideia divergente, qualquer ideia diferente, qualquer ideia que propõe, inclusive como o cristianismo, a pacificação dos conflitos, a paz, a volta à realidade, a verdade, essas ideias são brutalmente atacadas com atos de violência mesmo, assassinato. Há aí uma crescente aí de muitas tentativas de assassinato contra pessoas que têm uma visão de mundo diferente da visão de mundo do comunismo ideológico. Então, comunismo ideológico é uma ideologia que mata. Isso tem que ser bastante claro. Pessoas estão morrendo, sendo assassinadas, sendo caladas, não estão podendo expressar suas opiniões, sendo muitas vezes combatidas de todas as formas porque simplesmente querem pregar que Jesus Cristo é a liberdade, que o caminho da tolerância deve ser respeitado e nós não podemos aceitar que as coisas continuem dessa forma. É verdade. E diante disso tudo, diante desse cenário, não é, Tassos? Muitas vezes a gente fica se perguntando se vale a pena,
não é? Muitas vezes as pessoas que são conservadoras, que são cristãs, que têm valores cristãos, nós sabemos que os valores cristãos são muito atacados hoje, nós estamos verdadeiramente na contramão do mundo, não é? Cada vez mais temos visto isso. E quando chegam notícias desse tamanho, muitas vezes eu vejo que nós cristãos e a Igreja do Senhor é invadida por um certo medo, não é, Tassos? E aí, como é que a gente pode lidar com isso? Porque a igreja é triunfante, a igreja é vitoriosa. Nós sabemos o que a palavra de Deus nos garante, não é? Qual será o fim da igreja. Mas até nós chegarmos lá, até que Deus venha, até que Jesus venha julgar o mundo, nós temos uma caminhada e a Igreja do Senhor tem uma parte a fazer aqui nessa terra. Então, como é que a gente pode lidar com isso, com esses tempos sombrios? Como é que a Igreja do Senhor, o cristão, pode se fortalecer para esse tempo, Tassos? São duas ações que são feitas pelo inimigo de nossas almas. O comunismo é sim uma ideologia do Satanás, uma ideologia do inimigo de nossas almas, Sim. e há duas formas de ataque que são feitas durante a história do povo de Deus. Inclusive, no meu livro mais recente, A Batalha pela Verdade, tem um capítulo em que eu abordo isso, abordo essa questão. E é exatamente as duas formas de ataque. A primeira forma de ataque é essa da brutalidade mesmo, que aconteceu com Charlie Kirk. Então, na possibilidade, essas pessoas não hesitam em matar, em assassinar, em calar, em agir desonestamente, fazer com que a pessoa perca o seu patrimônio e a família e tudo mais. E a gente não pode, o cristão não pode ficar alheio a isso. O conservador não pode ficar alheio a isso. Ele tem que estar atento a essas estratégias, né, Tassos? A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser derrotados por sermos ingênuos diante das estratégias de Satanás. Então, essa é a primeira estratégia que eu abordo nesse livro, que é essa estratégia do faraó. O faraó do Egito, Sim. ele submetia as pessoas, né? Ele, pela força, ele as dominava, e foi isso que aconteceu. O uso da força é algo aceitável nesses ambientes do comunismo ideológico. Eles, quando têm a possibilidade, Stalin matou 20 milhões de compatriotas, é um horror. Existe outra forma também, e é essa que eu trato lá, que é a forma não da brutalidade, mas da sutileza. Na sutileza existe uma abordagem diferente, que não é do faraó do Egito, mas é ali do rei da Babilônia, porque o rei da Babilônia trouxe para si os melhores cérebros do povo de Deus e tentou os seduzir com a comida do rei, a bebida do rei. Então a sedução é também uma estratégia. A sedução pelas coisas que o mundo pode oferecer, não é? As coisas que o mundo pode oferecer, pela relativização do que é certo, justo e verdadeiro. A sedução é uma estratégia do inimigo de nossas almas. Então essas duas estratégias, da sedução e da submissão, elas são utilizadas conjuntamente. Então você veja que sempre que há espaço para o uso da força, a força é utilizada, mas em muitos lugares a sedução ela é utilizada previamente para corroer ou mesmo corromper sutilmente o povo de Deus. E nós devemos estar bastante atentos a isso. E você veja que também, que é interessante, até um vídeo que eu postei no Instagram. Nós estamos ao vivo, né? Daqui a pouco iremos ler alguns comentários. Se você quiser, coloque seus comentários aí. Mas eu postei até esse vídeo no meu Instagram, Tassos Licurgo, hoje, faz pouco tempo que eu postei, que essas ideologias nefastas, como a do comunismo ideológico, uma ideologia oriunda do Satanás, como eu disse, uma ideologia diabólica mesmo. Sim. Essas ideologias, elas cauterizam a mente das pessoas a ponto de que nós vemos hoje uma geração sendo formada que é condizente com um absurdo como esse que ocorreu. Eu vou pedir aqui a nossa produção para que possa colocar esse vídeo que foi feito após, né, o assassinato de Charlie Kirk, e os jovens universitários questionados sobre o que eles achavam daquilo. Olha só a resposta deles. É um vídeo curto. Kirk got shot and killed. How do you feel? Happy. Goodbye. Wow. Did you see that Charlie Kirk just got shot?
and killed? That's good. Wow, that's good. That's good that people are getting shot just off a political view? Good that people are dying in America? Did you see that Charlie Kirk got shot and killed today? Yes, I did. How do you feel about that? I don't really have any feelings about it. Who are you? Charlie Kirk got shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that? Girl, someone had to do it. And that's how I feel at this point in time. But Yeah, I appreciate your honesty. I truly do. So you said someone had to do it. yes. Try not to get all pulled up into that, but he was a misogynist. He was a disgusting person with disgusting beliefs. So if you had a magical wand, a magical button that you could press and keep him from being assassinated, would you press that? No, I think things happen for a purpose. And if that's how his life was ended, then that's how it was ended. So. Você está vendo aí? Veja que eles são favoráveis a atos como esses. Mas eu É não- muito chocante, né, Tassos? é Porque chocante. às vezes a gente tem dificuldade de achar, assim, de entender que há pessoas que realmente desejam o mal de outra só porque ela pensa diferente. Isso. Agora, Camila, eu fico meio cético em achar que naturalmente esses jovens podem pensar assim, eles são doutrinados. Sim. Existe São uma influenciados. formação terrível mental, uma cauterização mental. A universidade hoje está perdendo o seu papel, perdendo a sua influência. Está se tornando não apenas um ambiente descartável, desnecessário, mas um ambiente nocivo. É. Nós somos a primeira geração aqui no Brasil que não quer, muitos de nós da nossa geração não quer que os filhos vão para as universidades públicas. As privadas estão da mesma forma, mas as públicas são piores. É verdade. É verdade. Não é isso? Isso é verdade. Muitos pais hoje em dia não querem. Não tem nenhum interesse, inclusive, que seus filhos façam Enem, né? Procuram universidades privadas. Nós sabemos que também tem uma influência, mas não é, Pelo menos tem um ainda... controle maior. Isso, tem um controle maior. E a gente vê, né, Tassos, tudo isso acontecendo, né? Tá tudo tomado. Qual seria o remédio? Como é que nós cristãos, conservadores, de valores eternos, cujos valores são contrários a tudo que o mundo prega, tudo o que a gente está vendo nas mídias e tudo. Como é que o cristão deve se posicionar? Qual deve ser o remédio para tudo isso? Porque o problema a gente tem visto nas universidades, a gente tem visto nas ruas, a gente tem visto a nossa juventude, né, mudando, né, e essa maldade se infiltrando, né, no meio dos jovens. Esse vídeo aí é extremamente chocante, não é? Qual seria o remédio? Como é que a gente se posiciona nisso daí? Eu também abordo isso no livro, interessante, que é alguns capítulos, e um dos quais é sobre o papel dos pais em relação à criação dos seus filhos. Certo. Os pais cristãos têm de entender que eles têm um chamado específico dado por Deus para cuidar dos filhos que são a herança do Senhor. Então os pais têm que deixar bastante claro para os filhos. Olha, meu filho, o comunismo é uma ideologia do Satanás. Sim, deixar tudo claro, Deixar né, Tassos? claro, é anticristã. Não existe cristão abortista. Não existe cristão abortista. Cristão Não- que defende assassinato. Não existe cristão antipatriarcalista, antinatalista, a favor do movimento político LGBTista. Não existe cristão assim. Cristãos que propõem que os jovens se envolvam em uma ideologia que os afasta da realidade e passam a ter ódio do cristianismo. Porque só há verdadeira tolerância, respeito em ambientes genuinamente cristãos. Olha, preste bem atenção ao que eu vou dizer aqui. Há mais tolerância e mais liberdade na igreja cristã do que na universidade pública. É. Se for numa igreja cristã, a gente consegue fazer um congresso sobre o que for. Na igreja cristã, a gente consegue fazer um congresso sobre evolução contra criacionismo. Entendeu, Camila? Evolução contra criacionismo.
Mas você não consegue fazer isso na universidade. É verdade. Mas... Aí qual é a solução? Os pais, primeiro ponto, os pais têm que assumir o papel que lhes é cabido, que lhes é dado por Deus. Esse é o primeiro passo. Tem que educar os seus filhos, não deixar que a escola assuma esse papel, muito menos o Estado. E educar na verdade, né, Tasso? Deixando as coisas claras, colocando os pingos nos is, não é dizendo, olha, não basta só dizer que isso é ruim para você, né? Olha, não se meta com esse tipo de ideologia, esse tipo de pensamento vai causar destruição. É dizer que isso é o tipo de pensamento que é do Satanás, é uma ideologia que vem do mal, do inimigo das nossas almas. Deixar as coisas claras, né? Não subentendidas, não é isso? O inimigo de nossas almas, como você bem falou, é uma estrutura que tem por fim destruir as almas. Tem que deixar bastante claro. E para deixar bastante claro, tem que assumir o papel, porque hoje tem muitos pais, inclusive dentro do cristianismo, que estão terceirizando o seu papel de educar os filhos. Aí passam para a escola. Muitas vezes a escola tem um professor com a ideologia também formada nesse ambiente, uma ideologia anticristã, comunista, para exercer influência. Cuidado com a falácia do tempo integral. Cuidado, não sei que o tempo integral é necessariamente ruim não, mas se você botar uma pessoa no tempo integral, o que você está fazendo é o seguinte, você está dando áreas de exercício de poder, de influência, de formação de personalidade para um terceiro que caberia a você. Então a escola não serve para educar. Quem educa são os pais. A escola serve para ensinar. Então se sua escola lá, a escola do seu filho, estiver passando para o seu filho coisa que não seja português, matemática, história, química, física, seja como se portar, elementos da ética, da estética, isso não é papel da escola. A escola não é para ensinar a ser um cidadão assim, assado, não é. Isso é papel dos pais. Então isso é o primeiro ponto. O primeiro ponto é isso, fortalecimento da família como núcleo sólido. A família do Senhor é o maior núcleo de resistência contra isso. Uma família unida, os laços de cumplicidade internos de uma família não são facilmente rompidos e devem ser valorizados a família. Sim. E Tassos, aí quando você fala de criação de filhos, essa questão da educação, né, a questão do exemplo da família, mas isso fala muito assim da fase da infância, de criança, mas voltando para o público-alvo de Charlie Kirk, né? Que eram os jovens nas universidades. Quando a gente fala de jovens, não é? Na universidade, mais ou menos, as pessoas entram com 18 anos, mais ou menos, já são adultos jovens, né? Como é a influência da família nesse adulto jovem? E aqueles que eram cristãos e foram para a universidade e por algum motivo se desviaram, foram cooptados por essas ideologias, não é? As famílias que estão nos assistindo aqui, o que é que elas podem fazer? Qual é o recurso que elas têm prático, né, para tentar resgatar esses jovens? Primeiramente, quando a família cria os filhos no caminho certo, esse papel é mais fácil. Sim. Porque existem fases no crescimento da pessoa que são diversas, né? Tem 4 fases principais. Até 9 anos, a criança é muito envolvida na questão do maravilhamento. Ela se encanta com o mundo. Então, a essa criança, até mais ou menos essa faixa de 9 anos, varia de pessoa para pessoa, a ela deve ser dado o que é bom, belo e verdadeiro. Então, há de se ter uma seleção do que é bom, belo e verdadeiro. A partir dos 9 anos... Expor a criança a isso, nessa fase. A isso. Expõe o que é bom. A televisão muitas vezes é ruim. Então, tem coisas que são nocivas. Você tem que fazer uma seleção daquilo a que a criança tem que ser exposta. Expõe o que é bom, belo e verdadeiro. Arte de qualidade, música de qualidade, as histórias bíblicas, os sentimentos profundos com os quais a humanidade lida, o amor que existe do pai pelo filho, o amor entre os irmãos, o amor entre os amigos, exponha o que é bom, belo e verdadeiro. Aí depois dessa fase do maravilhamento, que é uma fase que a criança, ela se encanta com tudo. Eu digo, quando eu falo sobre isso, eu falo brincando, o que é verdade, que você pega uma criança para pular de um banquinho, que aqui a gente chama tamborete, né? Você pega uma criança para pular de um tamborete, ela quer pular 1000 vezes, porque tudo é uma experiência de encantamento para ela.
Só que depois ela vai buscar a verdade. Nesse momento da verdade, dos 9, 10, 11, ela tem que ser exposto ao que é verdadeiro. Então as crianças têm que ter a abertura para fazer questionamentos, para fazer perguntas. Você nunca diga à criança sobre o que ela não deve perguntar, diga, não pergunte sobre isso, não coíba as perguntas, mas use as perguntas como presentes de Deus para encaminhar a criança para a verdade. Isso. A filosofia superficial pode até levar ao ateísmo, mas a profunda leva ao cristianismo. Então, agora, depois, mais tarde, nessa busca pela verdade, a criança vai começar a buscar, a pessoa vai começar a buscar um pertencimento. Que é nessa fase da adolescência. Essa fase de já atrapalhou a busca pela verdade. Então, se você não fundamentar a criança na verdade, quando ela for buscar um pertencimento e ela estiver sido construída sobre bases falsas, o grupo a que ela vai pertencer é um grupo que tem por bases falsas, alguns dos quais nem base tem, porque eles desconsideram a realidade. Então, olha como é curioso isso. A criança que não é formada com a base na verdade, o pré-adolescente que não é formado com a base na verdade, quando ele vai buscar pertencimento, ele vai encontrar grupos que querem dar um pertencimento tão grande que vão redefinir a identidade da pessoa. Então, esses grupos são tão perversos que eles negam a identidade da pessoa. Eles dizem assim, venha para cá que aqui você tem uma identidade que eu vou lhe dar. Isso é perverso. Então, assim, o jovem que é negro vai se auto-identificar como negro e vai ter que ter aquela pauta. A mulher é feminista, então o feminismo vai dizer, você tem uma identidade aqui. Você tem que ser desse jeito, nesse padrão, se encaixar nessa caixa. Isso, não é ser mulher, porque o feminismo detesta a mulher. O feminismo gosta da feminista. Isso. Porque se for mulher, por ser mulher, não concordar com as ideias delas, das feministas, essa mulher será fortemente atacada. E assim sucessivamente. Então, esses grupos na universidade é que dominam a universidade. São chamados grupos identitaristas, exatamente por isso. Porque que propõem uma identidade externa. Então, o que é que se deve fazer sempre com a família? Você deve dizer para a família a importância do pertencimento à família. Isso é essencial, porque é nos laços familiares que essas propostas de pertencimento exterior são quebradas. Porque a pessoa sabe que ela é daquela família específica, tem aqueles laços específicos. Tanto que esses grupos propõem o quê? Uma ruptura com a família. Você vê o quanto a família é importante. Quanto a família é importante. Esses grupos propõem uma ruptura com a família. Diz assim, olha, tudo que sua mãe ensinou, sua avó lhe ensinou, seu pai lhe ensinou, seu avô lhe ensinou, esqueça. Aqui está a nova proposta de vida para você. Então, o que é que se deve fazer? E anula a individualidade. Todos nós somos diferentes, todos nós temos um chamado diferente para influenciar o mundo naquilo que Deus nos fez diferentes. E essas ideologias tentam equiparar todo mundo, colocar todo mundo igual numa caixinha e ali vai apagando aquilo que cada um tem de especial, né? Trata as pessoas como em uma comunidade de insetos. Insetos. Você quando vê um bocado de abelha, você não dá, essa abelhinha como é muito, essa outra é diferente. Então, você trata tudo com uma coisa só. A mesma coisa que esses grupos fazem. Pegam esses jovens, colocam nos grupos e começa a padronizá-los para exercer domínio sobre eles. E esse domínio não é apenas sobre a forma como eles falam, forma como eles pensam, mas também a forma como eles agem. Esse domínio não quer apenas a mente e o coração dos jovens, mas quer também a alma deles. Importante. É por isso que esse vídeo a que assistimos é um vídeo que demonstra jovens absolutamente dominados a favor de um assassinato brutal de um pai de família exemplar, porque simplesmente colocava as questões para diálogo.
E Tassos, e quando você fala dessa questão dos jovens, de ser uma fase da vida em que eles buscam a verdade, não é? E eles buscam pertencimento também, por isso essa questão da ideologia, desses grupos, tem sido tão efetiva, não é? Porque eles, exatamente na fase em que eles estão buscando ser aceitos, não é? Eles buscam a verdade na pré-adolescência, essa fase é atacada ferozmente quando os pais cristãos muitas vezes dizem assim, meu filho não questione, meu filho não domine, não duvide. Então, é isso que eu estou dizendo. Aí ser abafado pela própria igreja, a família, né? Família, não pergunte. Então, no momento que, em vez de usar essas perguntas para buscar e oferecer bases para a criança, para o pré-adolescente, o que a família está fazendo é o seguinte, crie um arcabouço, uma estrutura de vida em que a verdade é desimportante. Você não pode questionar. Você chega à verdade questionando. Isso, buscando. Né? Então, em vez de você dizer, olha, o cristianismo é a verdade, João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho à verdade e à vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em vez de você dizer isso, você diz, não questione. Então, essa estrutura de verdade fica abalada. Então, o jovem que não tem como base a verdade... Aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa, inclusive propostas ideológicas que são absolutamente descoladas da realidade, porque essas propostas não têm vínculo com a realidade. O LGBTismo, por exemplo, propõe que um homem pode ser uma mulher. E não há nada mais longe da realidade do que essa proposta. E eu falo isso assim, não é contra a pessoa em si. Sim. É inclusive com cuidado com a pessoa, porque a ela é dada uma expectativa irrealizável. Você está falando a verdade para ela. Isso. Tentando abrir os olhos dela para a mentira em que ela está. Achando que um dia ela pode mudar, né? Se ela é homem, ela pode ser uma mulher, ou se ela é mulher, ela pode ser homem, sendo que isso é uma mentira. E você está mostrando a verdade. E não o cuidado com ela. Isso, e não é uma mentira, não é porque eu não queira que seja verdade, não é porque você não queira que seja verdade, é porque existe um impeditivo chamado realidade. Isso. Então essa nova estrutura de pensamento é uma estrutura de pensamento que desconsidera a verdade. E eles ingressam naquilo sem buscar a verdade. O discurso não precisa corresponder à realidade. Aí você tem um domínio total sobre uma geração. Já que a realidade não importa, para onde a cortiça for, eles vão. Dentro d'água, né? A cortiça... sem direção, é só levada pelas ondas. Só levada para onde o vento soprar. Então, esse é um horror. E o pior é que esse movimento que você tem, ele... Quando cresce nessa fase da universidade, ele passa a abranger as fases iniciais também. Então, hoje, por força do Estado, que o comunismo descobriu que o Estado é um aliado nos intuitos satânicos dele, você, por força do Estado, com organizações comunistas como o MEC e a Unesco, você passa a forçar cada vez mais crianças na mais tenra idade a aderirem a essas propostas irracionais. Então você veja que o descolamento da realidade passa a acontecer já nas crianças. Quando a criança pequena, por exemplo, vai estudar ideologia de gênero, vai fazer linguagem neutra, que é o reflexo linguístico de uma ideologia descolada da realidade. Então, e o pior, quando isso é proposto agora para as crianças... Como é algo absolutamente fora da realidade, isso não é construído no campo mental da criança da cognição. É construído no campo mental da criança da religiosidade. Só que não é uma religiosidade como a religiosidade cristã, que por força da 1 de Pedro 3,15, Mateus 22,37, exigem um entendimento, existe uma racionalidade, existe um fundamento. É uma religiosidade irracional. Então, esses movimentos propostos pelo comunismo ideológico são movimentos satânicos, irracionais, que exercem poder sobre jovens e pessoas em geral, dizendo como eles devem falar, pensar e agir. Então, a família é uma ruptura disso e a igreja bíblica também. Tassos, então, por tudo que você está dizendo aí, fica muito claro o papel da família e da igreja. E nós, como cristãos, não podemos mais viver um cristianismo raso.
Não é? Tem que ser um cristianismo racional, que tenha base na razão e que tenha base nas escrituras também. Não basta apenas crer, devemos saber por que nós cremos, em que nós cremos, ter um fundamento para poder levar a nossa família, fortalecer os nossos filhos, fortalecer a nossa igreja, porque os tempos são maus. Não é? Então, um cristão que não tem base bíblica, um cristão que não tem a sua fé fortalecida, não sabe em que ele crê e por que ele crê, não sabe, não conhece o seu Deus, aquele cristão que vai à igreja só no domingo, mas não tem um relacionamento com Deus, não busca a verdade, não tem base sólida na verdade, ele pode ser facilmente cooptado. Será, né? Ele pode ser, né? E sua família pode ser abalada por causa da sua falta de posicionamento. A importância da apologética cristã, né, Tassos? A importância de conhecer verdadeiramente as escrituras. E outra coisa também, eu acho que diante de tudo que a gente está vendo, dessa maldade no mundo, dessas coisas que estão acontecendo, das investidas do maligno mesmo, contra pessoas que se levantam para se colocar mesmo como Cristo, para apresentar Cristo nesse mundo, diante de todas essas investidas, nós temos que nos lembrar da palavra de Deus, nós temos que nos lembrar que nós, como cristãos, não estamos aqui por acaso, não somos daqui, nem viemos para ficar, mas temos uma missão como igreja do Senhor e não podemos nos acovardar. Né? É para isso que estamos aqui. E diante disso tudo, diante dessas perspectivas e diante de tudo que estamos vendo, a necessidade da coragem. A necessidade de não só apenas dizermos que somos cristãos ou ser... Tem muita gente que é cristão 007, não é, Tassos? É aquele cristão que ninguém sabe que é cristão, que está escondidinho ali. Eu acho que acabou esse tempo, né? Tá chegando, como a gente diz aqui no Nordeste, está chegando aquele tempo de separar os homens dos meninos, não é? E fica muito claro quem é e quem não é. E isso pode custar, a falta de posicionamento do cristão pode custar a sua família, não é? Pode custar a vida dos seus filhos, não é? Então, a necessidade de sabermos quem nós somos, em que nós cremos e qual a nossa missão aqui, não é? A coragem de fazer aquilo que devemos fazer, entendendo que se a nossa esperança estiver apenas neste mundo, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança não pode estar apenas aqui. Nossa esperança não pode estar apenas aqui. Nós devemos saber que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós temos uma missão aqui nessa terra, algo para fazer e necessita de coragem. Amados, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida não é morrer. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é morrer sem Cristo. Mas quem tem o Senhor, quem entregou a sua vida a Jesus, sabe para onde vai. Então, o cristão não deve ter medo da morte, né? Nós devemos ter coragem para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. E como, Tassos, a gente pode despertar a igreja do Senhor, os cristãos, os conservadores, a entenderem o seu chamado e aquilo que vieram fazer. O próprio Jesus disse, no mundo nós teremos aflições. Jesus deixou claro que assim como perseguiram ele, vão perseguir os seus discípulos, vão nos perseguir. Isso é esperado. E quando a gente vê essas coisas, a gente não deve recuar, né? Aí é que a gente isso deve ser um combustível para nós, para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Como, Tassos, a gente pode despertar as pessoas? Primeiro nós temos que saber que a perseguição ao cristão genuíno é algo que acontece desde sempre. Eu sempre digo, né? Mais cristãos foram mortos mais cristãos foram mortos no século XX do que nos 19 outros séculos somados. Isso é muito importante que deixemos bastante claro. E como eu sempre digo também, se você é cristão e não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. É como você está dizendo, nós vivemos num mundo que é contrário à fé cristã. Nós estamos vendo, o comunismo ideológico é matar aqueles que pensam de forma diferente. Calar. Quer calar, se possível matar, como fizeram com Charlie Kirk. Então isso é um fato, um dado da realidade, não é verdade? Isso tem que saber.
É preciso coragem? Sim, porque nenhuma outra virtude subsiste na ausência da coragem. A coragem é qualquer virtude no ponto de decisão. Se a pessoa não for corajoso, ele não será virtuoso de nenhuma forma, porque nenhuma virtude se sobressairá, porque lhe faltará coragem para pô-la em prática. A virtude é uma porta por meio da qual a coragem é uma porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. Então, coragem é importante. E o que não falta nas Escrituras é chamamento para sermos corajosos. Josué e tantos outros exemplos são pessoas que foram chamadas para enfrentar dificuldades, enfrentar problemas. A geração de Números foi o contrário. A geração de Números foi uma geração que disse assim, claramente, disse assim, antes tivéssemos ficado no Egito ou morrêssemos aqui no deserto. A geração de Números disse, antes tivéssemos ficado no Egito. O que é isso? Ela disse assim, antes tivéssemos ficado na escravidão, na servidão, do jeito que esses jovens cooptados e escravizados pelo comunismo ideológico estão. Antes tivéssemos ficado escravos ou morrêssemos no deserto. É isso que a igreja vai fazer? Não. Então a igreja quer ser uma nova geração de Números. A igreja do Senhor quer propagar o quê? A igreja do Senhor quer propagar a escravidão, jogar os seus jovens para esses movimentos satânicos, como faziam antigamente, e até hoje ainda fazem, os pais em relação aos filhos, quando sacrificavam seus filhos para falsos deuses? Não. É exatamente isso. É um sacrifício de uma geração para falsos deuses. Mandam as crianças e jovens para serem sacrificadas, cooptadas. O cristão não é chamado para ser um abestalhado, não é chamado para ser frouxo, não é chamado para ser alguém que não tem entendimento. Nós devemos ter o coração puro, mas devemos ser astutos como as serpentes. Coração puro, como de uma pomba, mas astutos como a serpente. Isso. Nós somos chamados para termos um entendimento da realidade. Aí fica cristão flertando com o comunismo dentro da igreja, teologia da libertação na igreja católica, teologia da missão integral na igreja evangélica, como se fosse tudo normal. Eu viajo de cima para baixo, como você também, né? Você sabe, nós viajamos para todo canto e eu estou assim absolutamente cansado de ver pais, muitos dos quais piedosos, que chegam para a gente e dizem assim, meu filho foi cooptado por essas ideologias. Estão por caminhos que os pais não gostariam. Muitos filhos de pastores. Muitos filhos de pastores. Imaginem de outras situações, cooptados por essas ideologias. Então a igreja tem de se posicionar. Tem que dizer o que é o quê. Os pastores têm que pregar a palavra de Deus, deixar claro o que é de Deus e o que é de Satanás. Tem que deixar claro. Qual é o medo de dizer que o comunismo ideológico é do Satanás? Se é. Isso. Se você pega uma pessoa, é cooptada por uma ideologia, a pessoa é destruída. E o papel do pastor é proteger as ovelhas. Proteger as ovelhas, pregar a verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso. Então, Tassos, nesse momento em que nós vivemos hoje, é necessário ter coragem. É necessário, né? E eu lembrei daquela passagem lá em Josué, né? Quando Deus chama Josué a liderar o povo para entrar na terra prometida. Havia uma promessa da parte de Deus, de uma terra que manava leite e mel. E ele disse, né? Ele disse, Josué, você é escolhido. Você é escolhido para liderar esse povo. E ele disse, seja forte e corajoso. Só precisa ser corajoso em algo que exige coragem. Em algo que pode trazer medo ou uma certa resistência para a nossa vida. Então, aí sim nós precisamos de coragem. Neste mundo em que nós vivemos, cada vez mais a gente tem que se apegar nessa palavra de Deus a Josué. Somente seja forte e corajoso. Ontem, Charlie Kirk, um jovem de 31 anos, não é, faleceu defendendo a verdade. Para muitos, isso pode ter causado medo.
Pode ter questionado algumas coisas, alguns posicionamentos, podem ter levado até alguns a retrocederem, mas o efeito deve ser exatamente o contrário. Um soldado valoroso foi abatido, e nós, como soldados do mesmo exército, o que é que vamos fazer? Nós podemos usar isso como uma desculpa ou podemos usar isso como um combustível. Então, a minha oração é que isso nas nossas vidas seja um combustível. Que a vida desse rapaz não seja apenas mais a vida de alguém que faleceu de uma forma brutal, de um homem de Deus que faleceu de uma forma brutal, mas que seja como um combustível nas nossas vidas, para a gente fazer aquilo que Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Que sejamos fortes e corajosos, não é, Tássio? Para assumir o nosso posicionamento dentro da família, dentro da nossa igreja. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente vê tanto problema, ai pastor, porque tá isso, tá aquilo, é porque fulaninho não me deu a paz do Senhor, é porque não sei o que. Isso é tão pequeno. Em vez de a gente ficar procurando nos outros, né, a resposta, por que a gente não assume a nossa responsabilidade como igreja do Senhor? A nossa responsabilidade espiritual e o nosso chamado, porque como igreja do Senhor nós somos chamados a influenciar, a não ficarmos calados. Então, como igreja do Senhor, a gente tem que se posicionar com essa coragem e essa firmeza de saber, eu sei em quem tenho crido, eu sei que eu sou chamado para fazer a diferença, não só nas minhas palavras, mas no meu posicionamento, e eu não vou me calar. E quando um soldado desse é abatido, eu creio, sabe, Tássio, que a igreja tem que despertar para isso como um combustível. Isso deve ser como algo que venha a nos fortalecer e dizer: não, agora que a gente não vai parar mesmo, o diabo é atrevido, mas maior o que está em nós, não é? Então, como a gente pode colocar essa força, abrir os olhos da igreja, abrir os olhos para os nossos jovens, de dizer, olha, você, essa questão do pertencimento, né? Essa questão do jovem de pertencer a um grupo, de ser amado, não é? Isso começa na família. Isso começa na consciência de saber, tem alguém morreu por você, alguém se entregou por você, alguém pagou a dívida que era sua. Você é amado, independentemente dos seus amigos, independente até do seu pai e da sua mãe, tem alguém que ama mais você do que o seu pai e a sua mãe. E você vê isso em Cristo, você levar o seu filho, o seu jovem, adolescente, um adulto também, a meditar no amor de Deus e mostrar isso na família, você ser as mãos de Jesus no acolhimento, ali mostrar o amor de Jesus na família, na igreja, não é? Então, como é que a gente pode despertar essa coragem dentro da igreja, Tássio? Fazendo o que a gente está fazendo, conclamando pessoas a se posicionarem, afinal de contas, tudo vai para a questão do posicionamento. Você já tocou nesse assunto aí. Nós servimos a um Deus que é criador dos céus e da terra. Nós não podemos nos amedrontar. Tem gente que se amedronta mesmo sabendo que o Deus a que servimos é o Deus do impossível, o Deus que cria tudo a partir do nada. Nós temos que nos posicionar. Quem se posiciona em Cristo Jesus não tem medo de diabo, não tem medo de tem nada, pode fazer a fila do diabo uma atrás da outra, um atrás do outro, porque aquele Deus a que servimos tem um poder que é capaz de destruir tudo com a sua palavra. E ele fará isso. A promessa é que ele fará isso. A nós aqui neste momento cabe o quê? Proclamar uma vitória que já foi conquistada por Cristo Jesus. Amém. Agora, a falta de coragem em proclamar uma vitória conquistada por Cristo Jesus faz com que muitas pessoas deixem suas famílias e áreas de influência serem levadas para o inferno pelo comunismo ideológico. Nós temos que nos posicionar. E o pai tem de saber do seu papel, os homens e mulheres das igrejas têm de saber o seu papel, os pastores têm de saber o seu papel. Um bocado de pastor, ai meu Deus, a parede é preta, é azul, não sei o que, não sei o que. E a família, rapaz, fica com o negócio de parede, a cor da parede, fica com o negócio não sei de que. Ai, é uma coisa toda, parece infantil até. Pois é. Você não sabe o que é que está acontecendo, não. Você não está vendo o que está acontecendo com os jovens nas universidades, não. Com as crianças nas escolas, não. Você não está vendo o que está acontecendo com as pessoas, não. Mesmo das igrejas
pessoas mesmo nas igrejas não? Cadê a pregação da santidade, do arrependimento, a pregação de vinculação à palavra de Deus, a pregação do evangelho verdadeiro, e fica uma conversa, parece um bando de doido, com um negócio de cor de parede, que não sei de que. Vai para onde isso? Que igreja doida é essa? A igreja do Senhor é um exército. Amém. É um exército. Aí o povo fica agora com o discurso, igreja é doente. Aí todo mundo da igreja cultivando a sua própria doença. Não é que igreja não seja... Lambendo as feridas. Lambendo as feridas, aí fica os homens frágeis, as coisas tudo fraquinho na igreja, tudo, ai meu Deus, se falar qualquer coisinha fica sentido. Parece uns casquinhas de ovo. Tudo é uma coisinha frágil. Não é que igreja não tenha doente, não. Igreja tem doente, mas igreja é exército. E dentro do exército tem hospital, que chama hospital de campanha. Que o soldado ferido vai para ser cuidado, tratado, para ficar são. Isso. E quando está são, volta para o fronte. Igreja não é um grupo de ficar proclamando fraqueza própria. Ai, nós somos pequenininhos, nós somos um verme rastejante. Ai, meu Deus, não sei o quê, choramingando. Não, igreja é para posicionamento, para lutar pelos filhos, lutar pela comunidade cristã, proclamar a palavra do arrependimento, proclamar a palavra da salvação, andar na contramão do mundo, nadar contra a correnteza. Isso é igreja do Senhor. Isso que aconteceu com Charlie Kirk. Charlie Kirk hoje está nos braços do Senhor. Né? Foi promovido. Foi promovido. Está no regozijo eterno e paz que só há verdadeiramente de forma perfeita, plena e bela na presença do Senhor. Ele está assim. Mas a nós aqui ainda cabe uma tarefa. Uma tarefa de quê? De sermos fortes e corajosos para proclamarmos o que o mundo detesta. Temos que salvaguardar, proteger, amar os nossos filhos e amar a igreja de Deus para que todos possamos genuinamente fazer o papel para que nós somos chamados. Porque, Camilo, você veja aí, qual é o nosso papel? Nós somos chamados para uma missão dada por Deus. Deus envolve a humanidade num projeto. Então, é muito belo isso. Então, Charlie Kirk chega aos pés do Senhor e entrega a ele... diz, o que eu fiz. O que eu fiz, está aqui, o que eu fiz. Esse é um presente máximo que nós podemos dar, né, em troca da salvação. Que nunca vai pagar, né, nunca vai pagar, mas é uma expressão de agradecimento. A nossa vida é uma expressão de agradecimento ao que Deus fez por nós. Então, em resumo, o que é que tem que acontecer? Crente tem de deixar de ser frouxo. Tem de deixar de ser casquinha de ovo. Tem de deixar de achar que o filho pode ir para qualquer lugar, que a pessoa pode fazer qualquer coisa. Tem de voltar à pregação do arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor e entre no processo de santificação, cada dia mais parecido com Cristo. Deixar, não é, assumir a sua responsabilidade também quanto à sua vida espiritual, quanto à vida espiritual da sua família, o seu testemunho, deixar de terceirizar, não é, para pastor, para escola, não é, mas assumir o seu papel como mãe, como pai dentro da família, o papel de exemplo, o papel de vida em Cristo Jesus. Paulo tem uma frase que diz, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que a gente pode fazer essa mesma afirmação que Paulo fez? Porque é isso que nós devemos buscar. Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo na nossa vida, não é? Então, eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que não cabe mais essa questão de terceirização. Chegou a hora de você que está nos ouvindo aqui assumir a sua responsabilidade pela sua família, pela vida espiritual da sua família, sobre a sua casa. Saber que você, como pai, como mãe, tem o seu papel diante de Deus de ser Cristo na sua casa, de ser um pai que aponta para o amor de Cristo nos seus relacionamentos, de ser Cristo dentro da sua igreja, de parar de reclamar mais e trazer mais soluções, de chegar com a responsabilidade de dizer, não, eu tenho um papel aqui também. Qual é o meu chamado aqui dentro dessa igreja? Por que Cristo me colocou aqui dentro dessa igreja? Não é? E por que Cristo me colocou dentro desse trabalho?
Por que eu trabalho nisso? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui no meio dessas pessoas? Eu sou influência. Nós somos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Qual é a influência? O que é que você está passando para essas pessoas ao seu redor? Nós temos que começar a deixar de colocar desculpas, sabe? Procurar culpados ao nosso redor e começar a dizer, não, sou eu, Cristo em mim. Jesus, ele conta comigo para influenciar. Se eu não posso influenciar milhões de pessoas, eu posso influenciar no meu trabalho, eu posso influenciar os meus filhos, eu posso influenciar a minha escola, os meus amigos. Então começa aí, a coragem, não é? A coragem não precisa ser agora, não, eu vou influenciar milhões de pessoas agora, eu vou começar no YouTube. Começa na sua casa. Começa na sua casa. Tem o caso da mãe de Wesley, de Susana Wesley, que graças à forma como ela criou seus filhos, nós temos um ramo aí do cristianismo, metodismo, que importante a conversão de tantas pessoas. Ela nunca pregou um sermão, nunca escreveu um livro. Olha aí. Foi o que ela fez, educou os filhos da forma que deveria educar. Cada um tem um chamado. Agora, o que não cabe para ninguém é frouxidão. E assim, esse último tema aí, eu acho que esse tema que você trouxe por último, perfeito, né? Responsabilidade. Nós vivemos em um mundo em que o povo quer liberdade sem responsabilidade. Isso. E na igreja do Senhor é terceirização da responsabilidade também. É. Tem gente que vai para a igreja, vai porque pastor não sei o que, beleza, pode ter pastor assim, mas tem tanta gente que vai para a igreja, sabe para quê? Saber o máximo que pode obter, oferecendo o mínimo em troca. E você vê na igreja, na igreja primitiva, era o contrário, as pessoas iam cultuar ao Senhor para entregar algo. O povo, gostaríamos da igreja primitiva. Está disponível. É. O que está impedindo de ser igreja primitiva? Está disponível. Só é a pessoa querer ser igualzinho, só é querer. Uhum. Só é querer. Comece, né? Comece por você. Isso, comece por você. Comece a fazer. Se envolver na igreja, se envolver na comunidade genuinamente cristã, pregar a palavra de Deus. Muda. Onde o evangelho é pregado, o comunismo diminui. Glória a Deus. Onde o evangelho é genuinamente pregado, o comunismo, que é uma ideologia satânica, diminui. Glória a Deus. Então a igreja precisa fazer o seu papel. Nós precisamos assumir nossa responsabilidade. Se não fosse para fazer um papel, a gente era o quê? Arrebatado. É o que eu sempre digo. Por que após a nossa conversão nós não somos imediatamente arrebatados ao céu? Porque nós temos um papel para desempenhar aqui na terra. Do contrário, seria assim: eu aceitei Jesus genuinamente, com meu coração, aí ia para o céu. Arrebatamento individual, né? Ia ser assim. Por que não é assim? Porque nós ficamos aqui enquanto igreja do Senhor para exercer um papel enquanto exército de Cristo, corpo de Cristo, para exercer um papel cujo cabeça é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. Amém. Mas nós somos membros, somos corpos chamados a exercermos no nosso grau de influência, com as nossas habilidades, talentos e recursos, o que Deus nos chamou para fazer. E nós não podemos nos amedrontar. Do contrário, repito, faremos do jeito que muitos fazem, entregando seus filhos como oferendas a falsos deuses. Deuses do LGBTismo, do antipatriarcalismo, do antinatalismo, do abortismo, da fama pela fama, do dinheiro, Mamon, Astarte, Calíope, Vênus, são todos deuses da antiguidade. Eu já disse em alguns lugares também, né? Tem o rabino Adin Steinsaltz, que ele dizia isso. Adin Steinsaltz dizia que os deuses neopagãos estavam mais vivos do que nunca. É isso que está acontecendo. Pois é isso, Camila, é um momento muito importante assim de posicionamento da Igreja do Senhor. E eu acho, para nós cristãos, que nós sabemos que não somos daqui nem viemos para ficar. Nossa pátria é celestial. Eu acho que a gente precisa ter sempre a consciência de que a morte não é o fim. De que a nós é garantido a eternidade com Cristo. E que estar com ele é infinitamente melhor. Mais uma vez, a gente está falando aqui também dessa questão do que aconteceu com Charlie Kirk. E é muito triste, nós ficamos abalados. É um soldado valoroso, como a gente falou. Mas nós, como cristãos, devemos encontrar nisso combustível para fazer aquilo que
nós devemos fazer, porque ele está em um lugar que é infinitamente melhor do que está aqui. Então, a importância de nós vivermos aqui neste mundo, sabendo que é uma passagem, com a consciência da eternidade com Cristo, é lá, amados, em que iremos passar, onde iremos passar a nossa eternidade. Essa vida aqui é um vapor. Essa vida aqui, como você falou, né, Tassos? É uma oportunidade que Deus nos dá para quando estivermos diante dele, entregarmos alguma coisa a ele. Nós somos privilegiados por fazer da nossa vida uma oferenda ao nosso Deus quando estivermos diante dele. Nada que a gente possa fazer aqui vai pagar tão grande amor que nós recebemos com a salvação, mas ele nos dá o privilégio de usar a nossa vida como um presente, como uma oferenda que iremos dar. Charlie, ele está diante de Deus, entregou, e eu creio, ele escutou aquelas palavras, né? Servo bom e fiel, entra no descanso do Senhor. É isso que nós vivemos para ouvir um dia isso. Ele está lá com o Senhor. Agora nós temos que orar pela família dele, pelas filhinhas dele, pela esposa dele, mas ele está lá. E a família vai continuar, não é? E nós, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós vamos entregar ao Senhor quando estivermos diante dele? O que é na nossa vida? Será que quando o Senhor, ele olha para a nossa vida, ele se agrada do que vê? Será que nós estamos retribuindo tão grande amor que nós recebemos? Como eu disse, não há nada que a gente possa fazer aqui que chegue nem perto do que o Senhor fez por nós. Mas é uma oportunidade que nós temos de entregar. E essa obra vai passar pelo fogo. Será que ela vai ser palha, ela vai queimar? Ou ela vai continuar como ouro? Né? Então, isso nos deve... Tudo que aconteceu ontem, essa questão de Charlie, da forma que foi tudo isso, isso deve ser combustível para nós. Deve trazer coragem a nós e deve também ser algo como um norte. Isso deve nos acender a vontade de servir o Senhor e de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer sem covardia. Ele está lá com o Senhor. Um dia todos nós estaremos lá. Então, o que vamos fazer até o Senhor nos chamar é o que vai fazer a diferença. Então, que a gente não possa estar perdido nesse mundo de futilidade. Como você falou, Tassi, a parede é preta, a parede é azul, o chão é preto, é branco, a música não sei o quê. Não, qual é a sua responsabilidade dentro do corpo de Cristo? Não viver essa vida na futilidade. Saber que estamos aqui, não viemos para ficar, temos uma missão e não podemos ficar embaçados, não podemos ficar distraídos, porque em breve, muito em breve, o nosso Senhor vem. Não é? É isso mesmo. Por fim, já encaminhando aqui indo para o encerramento, devemos dizer também, você fez tudo errado até agora. É frouxo, é um crente frouxo. Eu tenho que dizer, é um horror, né? É um horror, mas nem tudo está perdido. Você Sim. pode fazer o quê? Arrependa-se dessa frouxidão, Sim. Posicione-se, entregue o passado ao Senhor, que Ele joga no mar do esquecimento e comece uma nova vida. Sim, pode começar hoje, agora. Nesse momento. Agora. Nesse exato momento, ore ao Senhor, diz, Senhor, eu me arrependo de ter sido frouxo esse tempo todinho, e agora eu vou assumir a minha família, vou assumir a minha família, vou assumir a minha responsabilidade, vou propagar a palavra de Deus nos ambientes, vou deixar dessas coisas superficiais que não levam a lugar nenhum. Tem gente que vira um teólogo da superficialidade. Não é? Entender que a palavra de Deus ela é transformativa e leva a pessoa para Jesus Cristo e ele, Jesus Cristo, leva a pessoa para o céu. Entender que é uma questão que tem consequências que ecoam pela eternidade. Então, vamos fazer aquilo para o que nós somos chamados. Arrependa-se se você não está fazendo, mude e ingresse agora naquele papel que Deus chamou você para ser. Faça a diferença. Faça a diferença. Nós não podemos ficar inertes vendo o que está acontecendo. Amém. E vamos orar para que as universidades mudem, para que todo mundo mude, para que as coisas sejam influenciadas. A universidade é um ambiente formado, criado
e desenvolvido pelo cristianismo. As maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Não fica achando que a universidade não é o lugar para você, não é o papel. Não. A universidade é do Senhor e tem que ser resgatada. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, como eu sempre digo, foram criadas como escolas de discípulos cristãos. E o cristão precisa ir lá para influenciar, e não para ser influenciado. Exatamente. No meio acadêmico, no meio político, Precisa. no meio artístico, no meio cultural, no meio do entretenimento. O cristianismo tem de influenciar o mundo. Nós somos chamados para influenciar, não para ficar um bocado de gente, parece uns hamster com medo. Estamos chamados para influenciar, esperando que comunista diga. Tem coisa que o comunista diz, o pastor não pode falar sobre isso. Agora pronto, é um comunista que vai dizer o que eu posso falar, o que eu não posso falar? É. É um comunista que vai mandar no que eu falo, o que eu não falo? Quem já se viu um negócio desse? Ele quer mandar nos outros, não manda... E não tem muito pastor que se cala. Que se cala. Não pode. Comunista vai mandar no que um pastor fala, no que um pastor não fala? Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa, não é? E as pessoas ficam aceitando essas coisas, esse cacuete que o comunista tem de querer mandar nos outros. Mandar na forma que fala, mandar no que pode fazer, né? Os Isso. assuntos que pode tratar. Pois é. Bom, eu acho que é isso, né? Então, Tasso, se você... Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Vamos. Vamos orar pelas pessoas que estão nos assistindo. Deixa eu ver aqui ao vivo, deixa eu ver se tem alguns comentários aqui ao vivo. Deixa o seu like, você que está nos assistindo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha essa nossa live. Se você tem sido abençoado, passa esse link para outras pessoas, porque precisamos. Nós temos aqui muitos e muitos comentários. Não é? O Eduardo diz, nossa missão é criar os filhos com amor. Sim. É verdade isso, né? Uhum. Nós temos aqui muitos comentários, Brendo, Daniel, Camila Macedo. Camila Macedo diz, perguntaram ao Charlie Kirk, como você gostaria de ser lembrado? E ele respondeu, com certeza pela coragem e pela minha fé. Gostaria de ser lembrado pela minha fé. Eu acho Glória a Deus. Eu acho que eu assisti a isso aí. Você vê, né? Aí teve uma pessoa aqui, um Brendo, disse assim, botou assim, morreu por aquilo que defendia que nem um nazi que era. Já pensou? As pessoas colocam isso, né? Nazi? Não sabe, né? Não sabe. Não, né? Não conhecia ele, ou não sabe o que é o nazismo. Não sabe o que é o nazismo. Bom, historicamente Hitler era líder do Partido dos Trabalhadores, né? Pois é. Tá precisando estudar, hein? Do PT da Alemanha. Uhum. Das famílias... Muita gente com muitos questionamentos, muitas palavras de carinho em relação ao Charlie, a família dele. Né? Pessoas como Adriano dizendo que nossa esperança está em Cristo. Isso. Então, assim, a Patrícia Schmidt também, perseguições têm aumentado pelo mundo, é verdade. Muita gente mesmo aqui. A Pérola Brasil, né? Parabéns. A Aline também, disse que a gente está falando só verdades. Laurent também. Muita gente, seria impossível citar todos. Mas assim, é uma bênção, né? É isso mesmo. É isso, pessoal. Vamos para frente. Se você não é, antes de orar, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nós temos uma programação muito boa aqui, né? Comente aí no vídeo depois, coloque os seus comentários, curta, dê o like, é a mesma coisa, né? Se inscreva no canal, ative as notificações. Aquelas coisas... Ai, meu Deus, tem que anotar isso, que a gente fica esquecendo toda a vida. Mas vamos orar. E é um oferecimento aqui da Licurgo Academy. Vou pedir para nossa produção colocar o bannerzinho aí da Licurgo Academy, isso aí. Você pode dar licurgoacademy.com ou então no QR Code. É ali que nós abordamos temas de conservadorismo, estudos bíblicos e apologética cristã. É um projeto aí que está de vento em popa e tem abençoado muitas pessoas. Amém. Ok?
Deus abençoe poderosamente. Vamos fazer uma oração agora, Camila. Você vai orar. Amém. Para Vamos orar, não é? Vamos orar. A Igreja do Senhor, nós como cristãos, nós precisamos de posicionamento nesse tempo. Nós precisamos de força e coragem. E nós sabemos que o nosso Deus é o Deus de toda força, não é? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu poder, por tua graça, Senhor, sobre nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos neste dia, sermos levantados por ti, ó Deus, como soldados do teu reino para fazer a diferença. Pai, nós não recuamos. Nós somos igreja do Senhor, chamados, ó Deus, para conquistar territórios para ti e só avançaremos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti, ó Deus, essa tragédia que aconteceu ontem na vida de Charlie Kirk, da sua família. Nós levantamos essa família em oração, nós levantamos a sua esposa, as suas filhas, Pai, crendo, Senhor, que a tua mão poderosa está sobre essa família. Os levanta, os guarda. Obrigado que tu és Deus de provisão em todas as áreas, na área material, na área, Senhor, das emoções, ó Deus, você cuida dessa família e nada falta. Paizinho, e nós colocamos diante de ti a igreja do Senhor em todo o mundo. Pai, que tudo isso, todas essas perseguições, Senhor, que tem se levantado, Pai, isso possa servir como combustível para a tua igreja avançar mais. Paizinho, sacode cada filho teu, cada filha tua, Senhor, a responsabilidade espiritual neste tempo, Senhor, de fazer a tua vontade, de ser, Senhor, exemplo, de ser Cristo aqui nessa terra, Pai. Nós somos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Pai, levanta influenciadores cristãos, pessoas comprometidas com a verdade, Pai, com a tua palavra, Senhor, que não recuam. Pai, eu oro, Senhor, para que sejamos fortes e corajosos, que não andemos, Senhor, por vista, não andemos, Senhor, por sentimentos, mas andemos pela fé na tua palavra que diz, Senhor, que somos filhos do Deus Todo-Poderoso e que, Senhor, em breve, muito em breve, o Senhor virá e julgará o mal do mundo e a igreja vitoriosa reinará contigo. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem forjado a tua igreja e nós cremos, Senhor, numa igreja forte, valorosa, que conhece o seu Deus e faz proezas. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está acompanhando esse vídeo, que está acompanhando essa live, Senhor, e aqueles que ainda irão ver. Pai, toca em cada um de uma forma sobrenatural. Pai, traz, Senhor, a memória, o teu chamado. Sacode a responsabilidade, Senhor, como corpo de Cristo, de influenciar esse mundo, porque somos sal nesta terra, Paizinho. Obrigado, Senhor, pela esperança e a certeza da eternidade com Cristo. Pai, e se há alguém aqui que ainda não te conhece, Senhor, que o teu Espírito Santo, que convence o homem da morte, da justiça e do juízo, possa encontrar espaço nesse coração e trazer arrependimento e salvação, Paizinho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua mão poderosa sobre a tua igreja, por tua salvação e a tua graça que nos assiste em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Juntos vamos saquear o inferno e povoar o céu. Amém. Sejam todos abençoados no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Deus abençoe.